Segundo sermão sobre o mesmo texto agora, para prosseguir de onde partir, devemos saber que o povo de Deus nunca está totalmente satisfeito enquanto vaga aqui na terra, mas está sempre sedento de uma coisa boa ou outra, ou alguma nova medida de graça, tudo que eles já foram satisfeitos, pois de outra forma eles não poderiam ser incluídos entre aqueles a quem esta promessa é feita, nem tem sua parte nela quando é dito: ó, todos vocês que têm sede, venham para as águas e bebam. Alguns alcançaram a verdadeira fé, mas desejam fervorosamente preservar e fortalecer o mesmo que desejavam, quando antes estavam com grande medo e duvidando de ter qualquer medida disso. E assim, o Senhor requer de nós, estimados, desejamos e ansiamos pelo mesmo e pela salvação que esperamos por isso, assim como fizemos no primeiro contato com eles. Da mesma maneira, o povo fiel de Deus, sabendo que Ele é como uma fonte que flui rico em todas as coisas boas e nunca seca, ainda tem sede de outras graças particulares do Espírito Santo, mesmo quando eles o satisfazem com as primeiras, a saber, esperança, amor, paciência, mansidão, humildade, força para suportar aflições e coisas semelhantes. E ele mal desperta neles o desejo e o anseio por estes, mas ele também lhe dá a sua palavra e promete que ele concederá o mesmo a eles, assim como ele aqui fala, dizendo: todos vocês que têm sede, venham para as águas e beba. E da mesma maneira ele fala em Oséias, quando ele disse que ele perdoará todas as suas iniquidades e o amará livremente. Ele acrescenta: eu serei como um orvalho para Israel, ele crescerá como um lírio e firmará suas raízes como as árvores do Líbano. Seus ramos se espalharão, e sua formosura será como a da oliveira, e seu cheiro como a do Líbano. Oséias capítulo 14, versos 6 ao 7. Com tudo isso, o Senhor quer dizer que quando o seu povo voltando-se para ele, e ansiando por sua misericórdia, e obtiver para cobrir seus pecados, eles, como a terra seca, têm sede de orvalho e chuva, e está satisfeito com eles, assim eles. Eu digo, sejam refrescados com o orvalho de sua graça para crescerem de seus antigos pecados, florescendo em sua igreja como plantas constantemente plantadas nela, como árvores profundamente enraizadas e provocando outros a seguirem e amarem seu exemplo e bom curso, assim como um cheiro doce ou uma bela criatura provoca ao seu gosto e o que ele fala deles, e ele afirma de todos os que são seus verdadeiros israelitas e povo fiel. E é por isso que eles desfrutam e obtêm muito frutos do Espírito, porque os amam e anseiam muito por eles, e cada um tem a maior medida deles, quanto mais firmemente acredita que Deus os concederá. E assim se verifica o contrário em todos onde está escrito: ai dos fartos, porque terão fome, ai dos ricos, porque eles têm a sua consolação. Lucas capítulo 6, versículo 28. Pois aqueles que não têm sede da graça celestial para se refrescar e torná-los queridos por Deus e seu povo, voltarão sua sede para os prazeres do pecado e espuma desagradável de seus corações malignos até que se fartam deles. Eles lançam seus doces bocados como sua ruína e veneno. Isso será suficiente para falar neste versículo para nossa instrução e conforto. A soma disso não é apenas que aqueles que anseiam sinceramente pelo grande benefício da certeza do amor de Deus o terão, crendo nele porque Deus o prometeu a eles, mas também outra graça, como disposição e aptação para os deveres de seu chamado particular, como Salomão no terceiro livro dos Reis e os publicanos e soldados no terceiro de Lucas obtiveram, que é um dom singular de Deus com o primeiro. Também eles terão paciência, sim, e alegria na tribulação, misericórdia e liberdade para com os necessitados, desprezo do mundo, disposição e prontidão para morrer, e uma provisão de todas as outras necessidades que todas desfrutando, como podem ser aqui. São outras formas de porção do que toda a abundância de trigo, vinho ou qualquer outra coisa que seja terrena. E ainda assim, para seu bom contentamento, também terão sua parte nisso. Agora segue a repreensão no segundo versículo de Isaías capítulo 55. Mas aqui devemos notar que ele não reprova aqueles a quem antes chamou em sede de coisas celestiais para serem satisfeitos com isso, pois todos podem ver que não havia motivo para ele criticar aqueles que fizeram o que ele exigia. Mas ele reprova aqueles que não tiveram sede nem deleitaram nas melhores coisas, dizendo-lhe que deram eu tras seu trabalho para o que não podia lucrar, mas apenas enganá-los. Pois por dinheiro neste versículo ele quer dizer seu precioso trabalho e cuidado, e por pão ele quer dizer o que no primeiro verso ele fez por vinho, água e leite, isto é, o substancial e verdadeiro alimento nutritivo na alma.
como se ele dissesse: por que você é tão ingrato, não tão voluntariamente tolo, que quando Deus oferece livremente sua bondade generosa a você para beber da água da vida, você não a oferta, mas sim a rejeita, e no enquanto isso, casam-se e procuram o que não pode satisfazer ou dar contentamento? Pois para falar como é a verdade, os homens estão tão enfeitiçados pelo diabo que preferem vagar para cima e para baixo em atalhos e encruzilhadas erroneamente, e seguir suas próprias opiniões na busca da vida eterna, até que se cansem em vez de descansar no caminho seguro que Deus lhe oferece. E quando ele os repreende por esta grande falsa, ele os exorta a serem mais sábios e a ouvi-lo atentamente, mostrando-lhe um caminho melhor, mesmo o caminho certo e verdadeiro para a felicidade, isto é, tendo sede como os outros, mencionado no verso anterior, e assim fazendo, ele lhe mostra que o fruto digno eles devem colher dele, mesmo toda a abundância de coisas dignas de serem desejadas e descanso para suas almas por meio disso. O que ele quer dizer com esse discurso alegórico, quando ele diz: coma o que é bom, que vossas almas se deleitem na gordura? Tanto para o significado deste versículo. Agora brevemente examinaremos a reprovação e a exortação contidas nela, e consequentemente que fruto seguirá se ambas forem consideradas. A reprovação, nós, assim como aqueles a quem o profeta escreveu, somos ensinados que ele não apenas expôs com sua própria nação naquele tempo, mas que ele também criticou com justiça contra toda a posteridade de Adão, e dá de tanto, pois todos os homens naturalmente são levados por esses freneses que na busca da vida eterna eles erram e são enganados e preferem seguir sua própria fantasia e vaidade do que a voz ou a palavra de Deus. Ele não fala como aqueles que, sendo afogados em um profundo esquecimento de Deus e de si mesmos, quase não pensam no bem-estar e na salvação de suas almas. Ele não se queixa, eu digo, daquelas cujo número ainda é daqueles que duvidam que a salvação seja extremamente grande. Sim, todas essas pessoas estão mais longe da vida eterna do que as outras. Mas para aqueles que ele dirige suas palavras, que desejam a vida de alguma forma e ainda não conhecem o caminho para isso, mas vagam incertos, e eles não sabem para onde ir. De modo que aqui estão todos os condenados que procuram o mal e se esforçam para chegar à felicidade, de qualquer outra maneira que Deus ensine em sua palavra. E todos os seus trabalhos e viagens dessa maneira são chamados por ele de custo não lucrativo e mal concedido. Com isso, podemos reclamar com justiça do estado lamentável de vários tipos de pessoas entre nós e expor sua miséria tão lacramente como se fosse vista em um espelho. E em primeiro lugar, aqueles que são mestres ou ensinados nas sinagogas romanas podem ver manifestadamente como incorrem na amargura e justa repreensão do profeta, de tal forma que nunca poderão sair dela. Para dar-lhe isso, o que verdadeiramente podemos, não negamos, mas que há deles que labutam e trabalham para ir para o céu, embora isso também tenham de ser conhecido de outros deles, cobrem suas patifes com a cor de sua religião, ou sabem que estão enganados, ou pelo menos mantêm sua profissão por causa de sua facilidade de barrigar. Mesmo aqueles que buscam um caminho para o céu, que são os mais simples de mente entre todo o resto de sua religião, são contra quem o profeta investe. Quanto aos voluntários e súteis, entre eles estão muitos mais distantes e quase sem esperança. Mas os mais simples também são enganados com sua falsa adoração a Deus e a usa segundo os conceitos e sonhos afetuosos e supersticiosos de seu próprio cérebro, embora apenas por mera ignorância, de cujos atos o Senhor ainda se queixa com mais justiça do que daqueles a quem essas palavras foram dirigidas, quando ele diz: quem exigiu essas coisas de tuas mãos? Isaías 1:12. Pois em vão eles os adoram, ensinando e recebendo como doutrinas as tradições dos homens. Mateus 15:9. Entra em detalhes, é infinito, considerando que será objetado que ele sofre muito e concede muito tempo sobre o mesmo. Eu respondo: quanto mais corretamente as palavras do profeta caem sobre eles, e com um grande peso os esmaga, quando ele diz: porque você concede seu custo e cuidado, e ainda não para o que vai te fazer bem, nem é capaz de saciar vossas almas com o alimento e o pão da vida? Tudo que de melhor se pode dizer é isto, que é apenas trabalho perdido, e eles ao fazê-lo podem ser justamente comparados àqueles que concedem seu dinheiro às suas luxúrias, em diversos gastos errados, dos quais deveriam ser empregados sobre eles e suas famílias. Mas, para passar deles, há outro tipo de homens que a reprovação do profeta alcança, assim como aqueles. E tais são como, embora detenham a verdade em juízo e adorem a Deus de maneira exterior,
se aproximando dele com seus corpos, seus corações estando longe dele. Mateus 15:8, Mateus 7, versículo 2, que dizem: Senhor, Senhor, mas ainda assim não fazem a vontade do Senhor, nem sendo homens naturais podem ser obedientes a ela. Romanos 8, verso 7. Com seus lábios ele o confessam, mas com suas obras o negam. Tito 1,16. E portanto estão longe da felicidade de que agora falo. Entre os quais digo, como do primeiro tipo, que embora alguns deles simplesmente desejem a vida eterna como parece desejar, ainda assim preferem as mercadorias e os vãos prazeres deste mundo presente, e fazem com que suas idas às igrejas sejam apenas coberturas para suas vidas profanas, e soltam, ou pelo menos eles permanecem neles, os vãos prazeres deste mundo presente ainda. E no entanto, o tipo atrevido de ambos, que significam de maneira mais simples, é justamente reprovado pelas palavras do profeta aqui ao reclamar assim: porque você gasta seu dinheiro e não por pão, seu trabalho e ainda não está satisfeito? Mesmo estes não seguem a palavra de Deus como seu guia para levá-los ao que procuram, e portanto nunca o alcançarão, buscando por sua própria fantasia e opinião, e não sedentos por ela, pois sem a qual eles não podem ser satisfeitos. Para que, como o apóstolo falou de Israel, eu possa falar dessas pessoas, o que diremos? Na Epístola aos Romanos diz ele, que Israel que seguiu a lei de justiça, mas não poderia alcançar a lei da justiça. Por quê? Porque eles buscaram não pela fé, mas como pelas obras da lei. Romanos capítulo 9, verso 31 ao 32. Mesmo assim, aqueles que buscam a salvação e a bem-aventurança que está reservada para os escolhidos de Deus, isto é, o suficiente para privá-los disso, pois eles os procuram de maneira errada, ou seja, não como a palavra de Deus orienta a saber, que eles tenham sede, como foi dito. Vocês ouviram a repreensão, segue-se a exortação em que ele se esforça para atraí-los de sua própria sabedoria, que os enganou a dar ouvidos a outra forma de sabedoria que foi capaz de levá-los ao que ele os chamou a desfrutar, isto é, a verdadeira felicidade de que ele apresenta sobre esses discursos, comer o que é bom e deleitar suas almas na gordura. E aqui é digno de nota que quando eles lhe disse que o que sua própria sabedoria os leva, levando a buscar a salvação e a felicidade, e isso não é nada além de enganá-los e perder seu trabalho pelo qual ele o reprovou. Agora ele quer que eles ouçam diligentemente aquele que os ensinou a buscar o mesmo pela luz e direção da palavra de Deus, pela qual ele mostra claramente que não há outro caminho para encontrar o que eles procuram, por nenhuma sabedoria humana, por nenhum aprendendo, muito menos por qualquer outro meio de devoção cega e zelo apaixonado sem conhecimento. E no entanto, como a palavra de Deus apenas o faz, devemos marcar ainda mais. E como e quando o faz, isto é, como ele diz aqui, quando a ouvimos diligentemente, declarando assim que estamos dispostos a ser guiados por ela. Pois assim ele exige, dizendo: ouvi-me diligentemente naquilo que eu vos direi na palavra de Deus. Isto, e há uma busca dela como se busca a prata do mercador, isto é, com toda a diligência e com todas as boas oportunidades, não descansando até que a encontrem se for necessário. Provérbios 2, versículo 3. Assim, há uma audição da palavra friamente e sem proveito, e há uma audição que atrairá e persuadirá aquele que ouve e nunca desistir, até que tenha encontrado e comprado a pérola que está escondida no Evangelho, porque ele sabe que é lá para ser tido. Este ouvir, o profeta exige, e aqueles que não ouvem com esta mente, nem para este fim, eles perdem seu trabalho e concedem todo o seu trabalho em vão. Mas será perguntado aqui: o que é o que o profeta gostaria que ouvisse dele, a fim de que prosperassem e alcançassem a certeza da vida eterna e a felicidade que desejavam? Pois ele não menciona expressadamente neste versículo em que ele gostaria que o ouvissem. Em resposta a isso, devemos lembrar que no primeiro versículo ele falou a todos o povo e perguntou entre eles quem eram aqueles que tinham sede, e quem ele deu uma resposta de Deus de acordo com o desejo de seu coração, que eles deveriam estar satisfeitos com todas as coisas boas que eles anseiam. Agora, neste versículo, ouvimos que ele reprovou todos os demais que buscavam perdão de seus pecados e vida eterna, ou outras graças do Espírito errada, mesmo por sua sabedoria e fantasia, não desejando e cedendo por isso, como a palavra de Deus ensina-nos a fazer. Portanto, a este eles exorta a ouvi-lo, para que também com os outros ponham seus corações nele e tenham sede dele. Mesmo isso é o que ele requer sua atenção diligente, que procurando assim como seus irmãos fizeram, eles possam com eles encontrar o que eles buscaram, assim como eles fizeram.
Isso, se o fizerem, eles desfrutarão aquela boa dieta, sim, e a alegria de banquete, que significa os discursos alegóricos que ele usa aqui quando diz: então eles comerão o que é bom e sua alma se fartará de gordura. Como que ele quer dizer? Que como um homem que é mantido em uma boa dieta com carnes saudáveis, boas e saborosas, é saudável e tem bem-estar no corpo. Assim sua alma será saciada e cheia de toda a variedade de guloseimas celestiais e se alegrar e tem bom estar por meio disso, como alguém com apetite e busca o mesmo. E assim encontram todos os que estão sempre sedentos por uma coisa ou outra, acrescentando-se isto, que creiam em Deus, em sua palavra, e não duvide de que assim será. O que acrescento para animar muitos de meus queridos irmãos e irmãs aqui, que eu não nego: sede fervorente de diversas graças de Deus, e ainda por todas estas promessas confortáveis do Senhor, publicadas aqui por seu profeta. Não acreditam que o mesmo pertença a eles, mas reclamam com uma desconfiança mortal de que eles não têm parte nisso. Mas agora devo estar novamente no que falei de sede e satisfação de sede no primeiro verso. Se eu prosseguir, de onde isso pode ser buscado, que aqui deveriam ser proferidos, visto que já foi falado amplamente. Apenas digo, isso é como isso concluo, que para aqueles que se opõem, se realmente podem ser considerados sedentos, que não se sentem sempre, como em algum momento, sensíveis a desejar os dons espirituais e celestiais de Deus, eles muitas vezes oprimidos e suas mentes ocupadas com outros assuntos, de modo que não citam tão sensatamente como em outras ocasiões, digo a eles, respondo: não pode ser, nem Deus o exige, que a mente sempre está ocupada com uma coisa, pois então não se deve admitir comer, dormir, trabalhar, nem pensar em outras coisas, muitas coisas boas da palavra. Mas como é ordenado que devemos orar sempre, mas não para que sejamos exortados a usá-los e praticá-lo a cada hora, mas a trabalhar para estar aptos e prontos em todos os momentos e em todas as boas oportunidades usá-lo. Assim, este deve ser entendido. Não que devemos sempre sentir sede, mas possuir nossos corações com ela, e intencioná-la e nutri-la, e assim sempre que for conveniente, sentiremos e o que o fazemos, e assim muito do todo. Fim.